Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota. E hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, que começamos a falar sobre sociedades. Na aula passada, nós falamos sobre sociedade simples e sociedade empresária, e falamos também da sociedade limitada, que é uma sociedade empresária. E nós vamos continuar falando dos tipos de sociedades empresárias. Só para relembrar, a sociedade simples é aquela em que o profissional ele presta serviço de acordo com a sua atividade. Né? Exemplos são os médicos, os advogados, os contadores, porque eles vão prestar serviços de acordo, exercer a sua profissão, né? É diferente da sociedade empresária. Sociedade empresária é aquela em que eu tenho registro na junta comercial, é aquela em que eu não só presto um único serviço de atividade intelectual, mas como eu posso prestar outros serviços também dentro da empresa, né? E então hoje nós falamos da sociedade limitada, que é aquela que limita a responsabilidade dos sócios, e vamos dar continuidade falando sobre outros tipos de sociedade empresária. A sociedade limitada ela é a mais utilizada hoje no mercado empresarial, no âmbito empresarial. As demais sociedades elas quase não encontramos no âmbito empresarial, mas elas têm previsão legal, elas têm previsão no Código Civil, é por isso que vamos estudar. Isso não impede de alguém querer formar esse outro tipo de sociedade, mas devido às características da sociedade limitada, é por isso que ela é mais utilizada hoje no âmbito empresarial. Bom, vamos começar falando sobre sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo, ela teve origem nas sociedades constituídas pelas famílias durante a Idade Média. O patrimônio dos sócios, eles se confundiam com o patrimônio da sociedade, respondendo todos pela dívida da sociedade. Então, a sociedade em nome coletivo, ela vem derivada de uma sociedade familiar, né? Desde a época da Idade Média. Por isso que há essa confusão com o patrimônio. Nessa sociedade, somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade, né? Eles respondem todos os sócios que fazem parte dessa sociedade vão responder solidária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Isso tem previsão no artigo 139 do Código Civil. Vou ler para vocês o artigo 139 do Código Civil. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros. Podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. Então, a princípio, a responsabilidade nessa sociedade, ela é solidária e ilimitada. Mas, posteriormente, os sócios, conforme diz o artigo 139 do Código Civil, posteriormente os sócios eles podem colocar no ato constitutivo, isso se for por unanimidade de todos os sócios, né? Posteriormente limitar essa responsabilidade de cada um. Bom, mas todos os sócios eles têm que concordar com essa limitação. Se um dos sócios tiver contra essa limitação da responsabilidade, aí eu já não posso acrescentar no ato constitutivo, que é o contrato social, essa alteração, tá?
Bom, as sociedades em nome coletivos aplicam-se supletivamente às normas que são previstas às sociedades simples, que já estudamos. Elas somente podem adotar firma social que deve ser composta pelo nome dos sócios, ou alguns deles, com poderes de gerência, seguido da expressão e companhia ou e CIA. Na sociedade em nome coletivo, é permitida a participação dos sócios, cuja contribuição seja efetiva com a prestação de serviço. Por ela derivar de uma sociedade familiar, eu posso colocar um sócio que somente vá prestar serviços. Ele não vai entrar com o capital, ele não vai integralizar nenhum capital, ele vai entrar com o serviço dele. A administração da sociedade em nome coletivo, ela compete exclusivamente aos sócios, então eles não podem contratar um terceiro para administrar a sociedade em nome coletivo, sendo o uso da firma privativo dos que tenham poderes, devendo fixar limite de seus poderes de gestão. Então, no ato constitutivo, precisa determinar quais são os limites do poder que cada sócio tem, principalmente quem está administrando a empresa, principalmente quem tem o poder de gestão dentro da empresa, poder de administração dentro da empresa. Então, somente sócio pode administrar, não posso ter terceiros administrando essa empresa. Nesta sociedade, não é admitido a figura do administrador não sócio. O credor particular de qualquer dos sócios não pode, antes de dissolver a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Digamos que um dos sócios ele tenha um credor, ele esteja devendo para alguém. Esse credor ele não pode pedir a liquidação da parte desse sócio na empresa antes que essa sociedade ela seja liquidada, exceto em alguns casos, como toda regra tem a sua exceção, aqui não seria muito diferente. Bom, quais são essas exceções? A sociedade constituída por prazo determinado, mas tiver o seu prazo de duração prorrogado tacitamente. Digamos que a sociedade em nome coletivo, como eu já disse para vocês, a gente pode determinar um prazo para término da empresa. Eu tenho uma cláusula no contrato social onde fala quando que essa empresa terá fim, o prazo de duração da empresa. Essa cláusula é uma cláusula obrigatória no contrato social. E eu posso estipular tanto por prazo determinado quanto por prazo indeterminado. Se por acaso essa sociedade em nome coletivo ela for por prazo determinado e eu prorrogar esse prazo no contrato social, aí sim o credor ele pode vir a liquidar a parte do devedor, Outra situação, se caso for prorrogado esse contrato, for acolhido judicialmente a oposição do credor, levantado no prazo de 90 dias, contados da publicação do ato dilatório, ou seja, 90 dias a partir do momento em que foi prorrogado o funcionamento da empresa. Então, nesse caso também, se for acolhido, o juiz pode mandar liquidar a parte desse sócio que deve. Bom, continuando. Nas sociedades em nome coletivo, como nas sociedades simples, será ineficaz a relação a terceiros qualquer pacto celebrado em separado,
que seja contrário ao disposto no instrumento do contrato. Bom, se por acaso, como a gente falou, a sociedade de nome coletivo, ela é muito parecida com a sociedade simples, apesar de ser uma sociedade empresária. E a sociedade simples e a sociedade de nome coletivo, devido às suas características, o patrimônio dos sócios, eles acabam sendo misturados com o patrimônio da empresa. Então, digamos que existe algum acordo celebrado com terceiros separado da empresa, no caso. Tá? Então, se isso tiver contrário ao contrato social, tá? Esse acordo que foi feito com terceiros, ele não terá validade. Não é possível estipular em cláusula de contrato social a exclusão da responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, né? Até porque essa responsabilidade é um elemento característico desse tipo de empresa, então eu não posso colocar numa cláusula do contrato que essa responsabilidade solidária e ilimitada ela vai ser excluída. Como eu disse, no artigo 1039 do Código Civil, ele fala que posteriormente eu posso alterar desde que eu tenha concordância de todos os sócios, né? Mas eu não posso já fazer um contrato social já determinando uma cláusula de exclusão dessa responsabilidade, tá? E ela não tem validade. Em caso de falecimento de sócio, implica a liquidação das cotas do sócio falecido, se o contrato social for omisso a esse respeito, né? Ele pode, no contrato social, determinar, em caso de falecimento, o que pode vir a acontecer com as cotas daquele sócio, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a sociedade em comandita simples. O verbo comanditar significa entrar com fundos para uma sociedade em comandita. Assumir a posição de comanditário é considerado sócio capitalista na sociedade comandita. Tá? Então, no momento que a sociedade em comandita simples, né? Então, o verbo comanditar, que está dentro da sociedade, ele significa entrar com fundos. Então, eu estou entrando com algum investimento. Então, aquele sócio que entra com investimento é o sócio capitalista nessa sociedade em comandita. O artigo 1045 do Código Civil, ele fixa os parâmetros para a constituição de sociedade em comandita simples, definindo como a sociedade na qual tomem parte duas categorias de sócios. Os comanditados são pessoas físicas responsáveis solidárias e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de suas cotas. Então, eu tenho dois tipos de sócios. Repetindo, os sócios comanditados são pessoas físicas com responsabilidade solidária e ilimitada, e os comanditários, que a obrigação é somente pelo valor da cota. Vamos ler o artigo 1045. Na sociedade em comandita simples, tomam parte sócios de duas categorias: os comanditados, pessoas físicas responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, obrigados somente pelo valor de sua cota. O contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. Então, no contrato social, eu preciso determinar quem são os sócios comanditados e quem são os sócios comanditários. Na sociedade em comandita simples, aparecem os comanditados, que são os sócios que representam, administram e são ilimitadamente responsáveis pelas obrigações da sociedade. Então, os comanditados é que vão administrar a empresa. Os comanditários, eles não administram e nem representam a sociedade.
A responsabilidade dos comanditários é uma responsabilidade limitada ao valor da sua cota no capital social. Então, no contrato social, eu preciso especificar a que categoria pertence cada sócio. As sociedades em comandita simples são sociedades mistas, contratuais e de pessoas, pois essa sociedade tem sócios que respondem limitada e ilimitadamente. Possui duas categorias de sócios, como falamos. E como todas as sociedades no Código Civil nascem com um contrato social e o que importa são as pessoas que participam, pois um estranho não pode ingressar sem anuência dos outros sócios, né? Conforme determina o artigo 1057 do Código Civil. Vamos lá, o 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. A cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. A sociedade em comandita simples, ela pode ser empresária ou não, sendo-lhe aplicáveis as normas da sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis. Como nas sociedades em nome coletivos há sócios de responsabilidade ilimitada, a sociedade em comandita simples adotará firma social que somente poderá ser composta com os nomes dos sócios comanditados, seguidos da expressão e companhia ou e cia. Só recapitulando, só quem pode ter o nome no nome da empresa são os sócios comanditados. Os sócios comanditários não podem ter o nome na empresa, porque os comanditados têm a responsabilidade ilimitada e representam a empresa. Os sócios comanditados têm os mesmos direitos e obrigações dos sócios da sociedade em nome coletivo. Os sócios comanditários, embora possam participar das deliberações da sociedade e fiscalizá-la, bem como serem constituídos procuradores da sociedade com poderes especiais para determinado negócio, não podem praticar qualquer ato de gestão, nem ter o nome na firma social, sob pena de ficarem sujeitos à responsabilidade ilimitada das obrigações da sociedade. Eu posso, como sócio comanditado, passar uma procuração para um sócio comanditário para ele me representar num negócio específico. Tá? Mas se eu incluir o nome dele no nome da firma, a responsabilidade dele vai mudar, ele vai passar a ter responsabilidade ilimitada, que antes ele tem, a responsabilidade dele é de acordo com as cotas dele. Mas se eu, no momento que eu coloco o nome dele na empresa, o nome da empresa, ele muda a responsabilidade dele e ele passa a ser um sócio comanditário, né? Então eu tenho que ter muita cautela quando eu for determinar alguma coisa para um sócio comanditário, porque isso pode fazer com que mude a responsabilidade deste sócio. O sócio comanditário não é obrigado à reposição de lucros recebidos de boa fé e de acordo com o balanço. Isso porque essa categoria de sócio comanditário não pode praticar qualquer ato de gestão nem ter o nome na firma.
embora possa participar das deliberações e fiscalizar operações da sociedade, né? Ele pode fiscalizar, até porque ele é sócio, tá? Mas ele não pode administrar. Por outro lado, diminuído o capital por perdas supervenientes, não pode o sócio comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele, tá? Na hipótese da morte de sócio, o tratamento a ser dado ao comanditário é diferente daquele que é dispensado ao comanditado. Como assim? Ocorrendo a morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo disposição do contrato social, em contrário, continuará com os seus sucessores, que designarão quem é o representante, né? Então, a não ser, só vai mudar isso se no contrato social tiver determinando alguma coisa diferente. Caso contrário, se não tiver nada no contrato social determinando, então, os sucessores do sócio comanditário, se ele vier a falecer, eles vão assumir e vão nomear alguém que vai os representar. Já ocorrendo a morte de um sócio comanditado, que são aqueles que administram a empresa, tá? São aqueles que são representantes da empresa, tá? Os sócios comanditários, eles vão nomear um administrador provisório, até porque os sócios comanditários não podem administrar a empresa, tá? Então, eles vão ter que nomear um administrador provisório pelo prazo máximo de 180 dias para praticar os atos de administração da sociedade, sem assumir a condição de sócio. Aí é provisório, até eles verem quem vai ser o administrador da sociedade, né? Através do sócio comanditado. A dissolução da sociedade em comandita simples ocorrerá nos casos especificamente previstos no contrato social, bem como vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogue por tempo indeterminado. Outra hipótese é o consenso unânime dos sócios. Outra hipótese, deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade por prazo indeterminado. Outra situação também é a falta de pluralidade de sócios não reconstituída no prazo de 180 dias. Outra hipótese é a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. E outra hipótese é a declaração de falência, se a sociedade for do tipo empresária. Bom, vamos falar agora sobre sociedade anônima ou sociedade por ações, né? O Código Civil, ele limitou-se a afirmar que essas sociedades são regulamentadas por lei especial, estabelecendo sua constituição e funcionamento. Nas sociedades anônimas, o capital ele divide-se em ações, obrigando-se cada sócio ou acionista somente pelo preço de emissão das ações que subscrever ou adquirir. O capital social ele poderá ser formado em contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, é claro. O número e o valor nominal das ações somente poderão ser alterados no caso de modificação do valor do capital social ou de expressão monetária, de desdobramento ou grupamento de ações, ou de cancelamento de ações autorizados pela lei. A sociedade anônima, ela
pode ser constituída por um único acionista na sociedade brasileira. O acionista ele pode ser representado na Assembleia Geral por advogado, cuja procuração tenha sido outorgada há menos de um ano. A sociedade por ações ou sociedade anônima, ela opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pela expressão sociedade anônima, ou abreviadamente SA, ou pela expressão companhia, por extenso, ou abreviadamente CIA, podendo constar da denominação o nome do fundador da sociedade, ou acionista, ou pessoa que haja ocorrido para o bom êxito da formação da empresa. As sociedades anônimas independem do seu objeto. Serão sempre consideradas sociedades empresárias, não podendo, portanto, ser constituídas sob a forma de sociedade simples. O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem para com a companhia, com a sociedade, os mesmos deveres que os demais, não podendo faltar a esses deveres, ainda que para a defesa do interesse dos que o alegaram, ou melhor, desculpa, dos que o elegeram, tá? Então, ele vai ter os mesmos deveres e obrigações daquelas pessoas que colocaram ele como administrador. O administrador deve seguir com lealdade a companhia ou sociedade e manter reserva sobre os seus negócios, sendo defeso a ele, entre outros atos, adquirir para revender com lucro bem ou direito que sabe necessário à sociedade, ou que este tenha a intenção de adquirir. O administrador ele não pode praticar atos de liberdade à custa da sociedade, como também a utilização de informação relevante ainda não divulgada para o conhecimento do mercado, bem como valer-se da informação para obter para si ou para outra pessoa vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. Temos também a sociedade em comandita por ações. A sociedade em comandita por ações também tem o seu capital dividido em ações e permanecem regidas pela lei das SA, que é a mesma das sociedades anônimas. Essas sociedades podem adotar firma ou denominação social aditada da expressão comandita por ações, observando que a denominação deve designar o objeto social. Nas sociedades em comandita por ações, somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade. E como diretor, ele responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Observando o seguinte: primeiro, se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais, ou seja, se houver algum credor da empresa, eles vão primeiro liquidar o patrimônio social, ou seja, o patrimônio da empresa. Mas caso o patrimônio da empresa não seja suficiente, poderá sim ser liquidado o patrimônio dos sócios. Os diretores, eles serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, ou seja, no contrato social, sem limitação de tempo. Quando eu nomeio um diretor na sociedade em comandita por ações, eu não vou determinar o tempo que esse diretor ele vai ficar como diretor administrativo, tá? Somente ele pode ser destituído por deliberação dos acionistas que representam, no mínimo, 2/3 do capital social. Então, se eu tiver acionistas
que vão representar 2/3 do capital social, que querem tirar esse administrador, aí sim, tá? Mas no contrato social eu não posso determinar uma limitação para esse administrador. Esse diretor que foi destituído ou exonerado, né, continua durante 2 anos responsável pelas obrigações sociais que foram contraídas quando ele era administrador da empresa. Tá? Então, ele vai responder durante 2 anos, posterior à sua saída, ele vai responder da época em que ele era administrador da empresa, caso surja alguma coisa. Bom, o artigo 1092 do Código Civil, ele estabelece que a Assembleia Geral das Sociedades em Comandita por Ações não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, ou prorrogar o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias. Vamos lá ao artigo 1092 do Código Civil. Aqui. A Assembleia Geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debêntures ou partes beneficiárias. Tá? Vamos falar agora da sociedade cooperativa. As sociedades cooperativas são constituídas por pessoas que se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, que será de proveito comum, sem o objetivo de lucro. A sociedade cooperativa não tem como objetivo lucro, ou seja, ela não tem fins lucrativos. A sociedade cooperativa, ela constitui por deliberação da Assembleia Geral dos fundadores, constante da respectiva ata ou por instrumento público. A sociedade será administrada por uma diretoria ou conselho de administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembleia Geral, sendo obrigatória a renovação do mandato de, no mínimo, 1/3 do Conselho de Administração. O Estatuto da Sociedade Cooperativa poderá criar outros órgãos necessários à administração dessa sociedade. Os órgãos de administração podem contratar gerentes técnicos ou comerciais que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atribuições e salários. Essas sociedades não se sujeitam à falência, porque ela não tem fins lucrativos, e são constituídas para realizar operações com os seus associados. A sociedade cooperativa serão sempre consideradas sociedades simples e permanecem regulamentadas pela legislação especial e a elas aplicáveis, que é a Lei 5.764 de 1971. Bom, no que a lei for omissa, são aplicáveis a essa sociedade o que está disposto no Código Civil referente às sociedades simples. Tá? Na sociedade cooperativa, deverá possuir os seguintes livros: de matrícula, de ata de Assembleia Geral, de ata do órgão de administração, de ata do Conselho Fiscal, de presença dos associados na Assembleia Gerais e outros como os fiscais e contábeis, que são obrigatórios. É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre alguns assuntos. Quais são eles? Reforma do Estatuto,
fusão, incorporação ou desmembramento, mudança do objeto da sociedade, dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes, contas do liquidante. A sociedade cooperativa ela tem algumas características básicas. Quais são? Ela adota o nome, a denominação social, com o vocábulo cooperativa. Então, ela tem o nome dela, mas sempre vai ter a palavra cooperativa incluída. O capital social da sociedade cooperativa, ele vai ser variável ou dispensado. A limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Então, vai ser limitado. Intransferibilidade das cotas do capital social a terceiros, estranhos à sociedade, ainda que seja por herança, eu não posso transferir. O quórum para instalação da Assembleia Geral e deliberação é fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a cooperativa, e qualquer que seja o valor de sua participação. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelos sócios com a sociedade. Pode ser atribuído juro fixo ao capital realizado. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. As responsabilidades dos sócios, elas podem ser limitada na cooperativa, em que o sócio responde somente pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Ilimitada, em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Bom, gente, terminamos sociedades, vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau!